Seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio do podcast Nossa Coluna, um projeto que saiu do papel e hoje se transforma numa realidade. Eu sou José Antônio, sou ortopedista, sou membro efetivo da Sociedade Brasileira de Coluna e estou aqui nessa mesa com amigos, com chefes e com o chefe do chefe. 3 gerações de cirurgiões e é um grande orgulho estar aqui e participar dessa empreitada. Primeiramente, eu quero agradecer ao restaurante Sacro, que está localizada na Rua Augusta, 2283. Obrigado, Eli, obrigado, equipe, Lion, maestro. É um prazer compartilhar esse projeto com vocês. Do meu lado aqui está um grande amigo, Dr. Rodrigo Martinez, especialista, membro do nosso grupo. Está presente também o nosso chefe, Dr. René Kussabara, chefe do grupo. E um convidado mais que especial, e eu vou dar a honra ao Dr. René para apresentar o nosso convidado aí de hoje. Boa noite, obrigado pela oportunidade, Zé Antônio. Hoje nós estamos aqui para fazer um bate-papo sobre cirurgia da coluna, né, basicamente. E aqui do nosso lado está, na minha opinião, o cara que foi o maior cirurgião de coluna no país. E para quem o conhece, sabe, né? Então, ele é muito conhecido na Latinoamérica inteira. Quando eu fiz alguma viagem para fora na Latinoamérica, eu sempre usei o nome dele, realmente abria portas, né? E aqui no Brasil, eu trabalhei com ele 12 anos. Eu era assistente da equipe dele e durante 12 anos eu fazia tudo que podia com os pacientes, que ele tinha um consultório particular, só privado, né? Então, o movimento não era tão grande assim e eu conseguia passar visita, entrar em cirurgias com ele, passar visita à tarde também e procurava ser o braço direito dele. Eu acho que nesses 12 anos ele mesmo me afirmou que eu não fiz nenhuma bobagem muito grande, né? E que a gente teve uma relação muito duradoura, tanto que hoje o respeito continua, mas hoje a gente tem uma amizade muito grande. O Dr. Landim, ele teve 2 passagens como chefe lá na Santa Casa de São Paulo. Ele se formou na década de 70 lá na Federal de Curitiba. Veio para São Paulo fazer a especialização em ortopedia na Santa Casa de São Paulo. Depois ele fez um estágio na França, né, onde ele conheceu aí outros monstros aí da cirurgia de coluna. Depois ele voltou para cá, teve uma passagem de 21 anos como chefe da coluna da Unicamp e um tempo depois ele voltou a ser o chefe da coluna na Santa Casa de São Paulo. Aí a história, acho que ele pode contar por si só, história de sucesso. Ele aposentou lá na Unicamp, depois acabou saindo da Santa Casa também, fechou o consultório privado e hoje ele está mais tranquilo, vivendo a vida com os 2 netinhos, chegou um agora, né? Então acho que a medicina para ele virou um passado. A gente não deixa ele sair, não deixa ele sumir, né? A gente leva ele para os congressos ainda, mas basicamente a medicina ele já abandonou, né? Mas ele tem muita história, muita carga. Acho que é uma história de vida muito importante para a cirurgia do coluna no Brasil. Conforme vai passando o tempo, você vai ficando velho, você só serve para contar a história, né? E o René, como ele estava falando, foi meu assistente durante muito tempo. Trabalhamos juntos muito tempo, acabamos ficando amigos. Que a gente curte essa amizade até hoje. Essa história, eu sou formado em Curitiba, na Federal do Paraná, em 1970. Aí eu vim para Santa Casa fazer residência e fiz 2 anos de ortopedia geral, naquela época era isso. Depois eu fui para o grupo de coluna, quando o chefe era o Dr. Valdemar Carvalho Pinto, filho. Um ano depois eu fui para a França. Fui para uma cidadezinha pequenininha da França, chamada Berck-Plage, que onde tinha um hospital grande, que era do professor Yves Cotrel.
que é conhecido por causa do sistema Cottrell de Bussé. Foi uma época boa lá, porque o Cottrell ele tinha tido já alguns infartos, então ele estava num ritmo menor. E depois que eu vim embora, ele teve um infarto grande, ficou internado muito tempo. E ele era um camarada muito inteligente, muito criativo. E nessa época ele foi no hospital, ele acabou desenvolvendo o sistema CD, que é o Cottrell de Bussé, junto com o de Bussé, que o de Bussé era de Paris. E entendia muito de rotação, essas coisas. E aí surgiu a terceira geração de implante de coluna, né? Porque antigamente você tinha só nada. Quer dizer, você abria, descorticava, punha enxerto e corrigia no gesso, que era o que fazia o Risser nos Estados Unidos. Depois, com o Paul Harrington veio a haste. Então você punha aquela varetinha lá com um ganchinho em cima e embaixo. E aquilo escapava, então tinha que usar, melhorava a situação da correção, mas você tinha que manter no gesso. Porque se não tem, a haste escapava e quebrava tudo. Então não melhorou um pouco. Aí depois, quando surgiu outras técnicas de amarria sublaminar, aí se dispensou o gesso. Foi considerada a segunda geração. E o CD veio com a terceira geração, né? Que aí depois eram só ganchos, depois vieram os parafusos na lombar, depois parafuso. Hoje em dia você coloca parafuso em tudo, né? Porque dá uma osteossíntese muito mais rígida, você não precisa mobilizar, a correção é infinitamente superior, índice de pseudartrose menor, porque você usa muitos pontos de fixação. Então você tem uma estabilização muito mais rígida, muito mais sólida. Mesmo assim pode ter pseudartrose. Depende da etiologia, né? Porque a escoliose idiopática, o índice de pseudartrose é baixo com esse sistema. Mas você tem neuromusculares, congênitos, etc., que ainda tem pseudartrose. E mesmo assim ainda pode quebrar a haste, pode quebrar parafuso. Você não consolidou. Por isso que aquele conceito de você abrir e fazer artrodese, como na época do Risser, isso não sumiu, não. Você tem que abrir e fazer uma bela artrodese. Botar bastante enxerto. Se não fizer uma boa artrodese, o instrumental aguenta um certo tempo. Quando era ácido de reto, aguentava 6 meses. Depois com o Luke, que era a amarria sublaminar, aguentava bem mais. Hoje em dia, com esses sistemas, a gente sabe que, mesmo que tenha pseudartrose, a coisa acaba aguentando aí 3, 4 anos. Então você não pode dizer que você não tem pseudartrose até 4 anos de operado, porque senão é o instrumental que dá. Mas um dia vai quebrar, então a artrodese é a coisa mais importante. Então não dá para relaxar na artrodese, é a coisa mais importante que você faz. Manter no gesso ou no instrumental. E assim evoluiu. Então hoje em dia você tem, não mudou da época do CD, que era só ganchos, parafusos. Hoje em dia não mudou muito. Muda sim, você tem sistema de tentar desrodar a vértebra, porque o CD só não desroda. Então você só faz um alongamento da coluna. Então o sistema de derrotação, hoje em dia você tem vários sistemas que pegam no parafuso, ou tem uma plaquinha que gruda, tentar desrodar. Você não consegue fazer uma derrotação completa, principalmente na lombar. Se quiser derrodar tudo mesmo, você tem que fazer via anterior para poder diminuir o espaço. E só por trás você não consegue derrodar. Mas melhora pós-operatório, ela é até maior do que um segmento aí com 1 ano. Você vê que você corrige bem a giba, depois de 1 ano ela começa a reaparecer. Quer dizer, essa força de voltar àquela torção da coluna é a coisa mais importante, talvez. Por isso que tem vários trabalhos, né, na literatura, de Wolff, etc., que sempre estudaram a rotação vertebral. Doutor Landim, vamos deixar um pouquinho a técnica de lado. Eu quero saber do senhor, lá na época da residência, o que te levou para a coluna? Eu estudei em Curitiba e eu tive um amigo de infância que ele fez faculdade comigo, era 2 anos na minha frente. E eu não sei porque esse camarada queria fazer ortopedia de qualquer jeito. Ele entrou na faculdade para fazer ortopedia. E ele não tinha ortopedia, o pai dele era farmacêutico.
E a gente foi morar junto, porque a gente era da mesma cidade no interior. Então ele já frequentava a ortopedia. E aí ele me carregava, eu comecei a frequentar a ortopedia lá do HC de Curitiba no segundo ano. E foi indo. Então, tanto que chegou no sexto ano, eu não sabia. Falei, só posso fazer ortopedia, a única coisa que eu me dediquei, o que sobrou. E lá em Curitiba tinha um camarada que ele era jovem. E era muito bom cirurgião, indivíduo, já daquela época ele fazia cirurgia cervical, transoral, e ele operava muito bem a escoliose. Então logo assim eu via a cirurgia dele e falei, é isso que eu quero fazer, né? Então a paixão pela coluna foi muito mais por causa da escoliose. Era o doutor Dirceu de Conte. O filho dele faz coluna lá em Curitiba hoje, Décio. E daí já na residência o senhor já... E aí aconteceu o seguinte, eu poderia ter ficado lá, mas quando eu estava no sexto ano, quinto ano, o Dirceu sofreu um acidente e morreu. Então não tinha mais muita gente para fazer. Tinha gente para fazer coluna, mas não escoliose. E aí eu me vi obrigado a sair de lá. Então eu vim para Santa Casa, que tinha um grupo de coluna. Na verdade era grupo de escoliose, que chamava CEPAF, Centro de Escoliose Pavilhão Fernandinho. Depois é que estendeu para o resto da coluna, que era com o Dr. Valdemar Carvalho Pinto. Então o senhor veio para Santa Casa, não foi pela ortopedia, foi pela coluna mesmo? Por causa da coluna. Eu cheguei a fazer exame para residência no Hospital Anchieta, que tinha naquela época, e tinha o Zé Rui Sampaio, que vocês conheceram, que fazia escoliose lá. Mas era um movimento pequeno, então eu acabei entrando na Santa Casa, na residência, e aí fiz os 2 anos obrigatórios de ortopedia geral, e aí fui para a coluna e nunca mais saí. Então, eu lembro que no começo da vida você dá plantão no Santos, dá plantão não sei aonde e tal. Então você é obrigado a operar uma fratura ou outra, mas era raro. Agora a coluna eu gostava muito, desde o começo. E a formação esse começo é tudo, né? É tudo, e sabe por quê? Eu peguei uma fase, isso foi em 1971, 72. São Paulo tinha 6 ou 7 ortopedistas que mexiam com coluna só, não tinha mais ninguém. E as coisas no mundo inteiro eram completamente diferentes. Então você tinha regra, você via. Na França tinham 2 serviços grandes, um do Cotral, que era lá em Berck, e tinha outro que era em Lyon, que era do Stenhardt, que desenvolveu o teste de despertar, que foi lá. Porque era bem dividido as coisas. As escolioses idiopáticas menos graves iam para Berck. Aqueles casos mais graves iam para Lyon. O que é o teste do despertar para quem está ouvindo a gente, doutor? Então o problema é o seguinte, você operava escoliose e o grande risco, não é grande, mas como você está alongando a coluna na correção, você está distendendo a medula. Isso você pode provocar uma paralisia, uma paraplegia. Então o que fazia? Você operava, fazia a correção, punha a haste, e aí acabava a cirurgia, você ficava esperando o paciente mexer as pernas. Se não mexer as pernas, você tem sinal que teve a lesão medular. Então você tem que abrir tudo de novo, tirar as hastes e fechar e esperar ver o que ia acontecer. E essa preocupação lá em Lyon era essa. Então, na verdade, quem desenvolveu o mesmo método era a Madame Bozelli, que era anestesista do Stenhardt. Porque ele tinha casos assim de 100 graus, 120 graus, os casos mais graves para lá, então o risco era maior. Então ele desenvolveu esse teste, você vai dar anestesia, um pouco antes você descurariza o doente e vai deixando o doente só com analgesia, não com anestesia, e o doente vai acordando. Então você treina o paciente e a hora que ele começa a reagir, você manda mexer a perna. Mexe a perna, tá? Ele mexeu a perna, você dá tudo bem e aprofunda a anestesia de novo. Então, a gente fazer um treinamento com o paciente. Tem que fazer treinamento e funciona bem. Você vai combinar com o paciente. Hoje em dia já no não. meio da cirurgia nós vamos pedir para você mexer as pernas. Mexe o pé direito, mexe o pé esquerdo. Mas a gente gritava isso no centro cirúrgico, né? E o paciente, quando era treinado, ele respondia mais rápido, né? E você podia afundar de novo a anestesia, você sabia que não tinha acontecido nada. Então foi uma evolução grande. Eu lembro que nessa época, quando começou a fazer isso, eu fui para a Argentina, lá no hospital italiano, que tinha o pessoal lá que fazia escoliose, estavam começando, e conversando sobre isso aí, eu falei no teste hospital, o que é isso? Não, era coisa que não tinha nem quase publicação, depois foi publicado.
Então durante muitos anos a gente se baseava no teste despertar. E a partir de quando que passaram a usar o potencial? Aí começou a eletromiografia e tal, e aí desenvolveu o potencial evocado. Quando surgiu o potencial evocado motor, aí você pode ter porque antes fazia potencial evocado só com eletromiografia e potencial sensitivo. O sensitivo não ajuda muito, né? Porque o problema é motor. Aí quando conseguiram fazer o potencial motor, então hoje eles chamam de monitorização fisiológica, né? Isso dá uma garantia muito grande, porque você não precisa nem fazer teste despertar, você pode confiar no exame elétrico. Então isso dá uma segurança grande. Não dá para ninguém operar uma escoliose sem uma monitorização, porque você corre um risco grande de não saber. Então isso foi um avanço muito grande, né? Que também foi paulatino, né? Para chegar nessa fase de você confiar. A gente brigava com o eletrofisiologista, ele fazia o teste, não, está tudo bem, falava, mas acorda doente, que você não acreditava. Várias vezes. Várias vezes. Aí depois você acaba confiando e vê que realmente dá para confiar mesmo. Com a eletrofisiologia você consegue monitorar até cada parafuso que você vai pôr. Isso. Então a segurança é muito grande, mesmo para torácica. E como o senhor conheceu o Dr. René? O René, ele formado na Santa Casa, fez residência no pavilhão, e aí ele se candidatou para fazer estágio lá na Santa Casa. Eu já tinha saído da Santa Casa, saí de lá em 88. Mas o senhor chegou a voltar depois, né? Não, voltei depois. Em 2005, fiquei muito tempo fora. Eu já estava por lá. O René já tinha saído. E aí um dia ele foi me procurar, que acho que um amigo nosso em comum, o Rudelli, que falou para ele vir falar comigo. Eu lembro que ele estava em dúvida ainda, porque tinha uma indecisão se ele pegaria o estágio de coluna lá ou não. E aí ele foi falar comigo, eu queria trabalhar com o senhor para aprender. Ele falou, mas me aceitaram na Santa Casa. Eu falei, então você vai para a Santa Casa fazer estágio, porque você vai ter que ter uma formação, ter formação teórica, tem um monte de coisa que você precisa disso. Aí depois, quando você sair de lá, você veio falar comigo. Aí ele voltou, depois, um ano depois, a gente começou a trabalhar junto. É que quando eu tive esse episódio, eu fui falar com ele na cara de pau mesmo. Foi no final de um congresso, ele sempre dava a última aula do congresso de tumor, porque ninguém sabia falar de tumor, então só ele que dava. Congresso de coluna. Congresso de coluna. Então a parte de tumor era sempre a última parte ele que falava. Eu fiquei esperando o final do congresso. Lá em Curitiba eu fui falar com ele. Aí nesse meio tempo, isso foi em 94. Mas deixa eu só fazer uma pausa. Para quem conhece o Dr. René, o Dr. René só vai em congresso com camiseta de time de futebol. Hoje. Naquela época o senhor estava de social? Não dava, né? Antes eu era ele vai com camisa ou do Santos ou do São Paulo. Ele estava pedindo vaga de emprego, ainda não podia. Emprego. Aí eu fui falar com ele porque não tinha me dado estágio na Santa Casa. Tá, ele ficou sabendo, conversou com o pessoal da época dele que o meu estágio voltou. Então eu fui fazer, só que nesse meio tempo eu fiquei sabendo que ele estava sem assistente. Então o pessoal mais antigo meu já estava trabalhando, trabalhava no AC Camargo, onde ele fazia uma consultoria de coluna lá. E aí eles falaram, o Dr. Landim está sem assistente, eu vou falar com ele de novo. Não, eu preciso de alguém que seja um especialista de coluna, então vai para Santa Casa. Acabou, não vai me esperar, né? De jeito nenhum. Chegou no dia 30 de julho, eu liguei para ele, no dia seguinte ia acabar o estágio. Dr. Landim, lembra de mim? Lembro. E aí, segunda-feira eu tenho cirurgia, vamos começar? E aí ficou esse casamento durante 12 longos anos, né? Eu acabei... me lembro dessa cirurgia, porque o pessoal sempre fazia... Pega uma hérnia ou uma estenose, que você tem que fazer aquelas abertura um pouco maior, então você abre, expõe, tira o ligamento amarelo, aí vai comendo com querço, pedacinho por pedacinho, até fazer uma laminectomia. E eu tinha um jeito que eu sou meio apressado, então sempre eu fazia o seguinte, eu ia cortar a ponta da espinhosa, de cima e embaixo, e dali você sobrava uma cortical, você punha um formão de cápsula e fazia uma osteotomia, quando você ia na faceta, saía todo aquele pedaço de osso. Então, você ganha muito tempo. Né? Muito rápido. E aí a primeira cirurgia, acho que você foi uma dessa.
Quando ele veio pegar o formão lá e tal, de um lado do outro, ele falou, eu vou embora daqui, esse cara é louco. Aí na É a segunda, mesma reação que todo estagiário tem no começo do estágio com ele. aí a segunda Mas semana... é seguro isso aí, porque Sim, você sim. dirige para faceta. E Assim. perde, Você tem que ter perde meia hora de cirurgia. meia hora de cirurgia. Aí a segunda cirurgia que eu entrei com ele foi uma escoliose grave com o paciente tinha osteogênese imperfecta. Fez a cirurgia, segundo colocou o retângulo e tal. A gente começou a gritar para a paciente, né? O teste de despertar. Acorda, mexe o pé. Ela mexeu. Mexeu um pouquinho e tal. Acabou uma cirurgia e tal. Mais tarde, ele me ligou. Parou de mexer tudo. Então, eu vou abrir de Ela novo. foi diminuindo progressivamente. Né? Na verdade, de madrugada, porque eu saía do hospital, voltava lá para ver. Aí chegou uma hora que ela parou tudo. Eu já tinha marcado o centro cirúrgico. Aí no dia seguinte foi lá, abrimos, Aí tiramos operamos, tudo. fizemos a retirada do material tudo. Chegou na sexta-feira, eu fui falar com ele. Isso acontece mesmo? Eu vou embora. Eu já vi Depois da esse segunda. teste de despertar, eu vi inúmeras vezes. Nunca o paciente teve problema. É a primeira vez que eu vejo. Aí teve aquela outra cirurgia que o senhor fez, também me assustou. Será que o problema sou eu? O problema sou eu ou acontece mesmo? Não, isso acontece. Segunda-feira esteja aqui de novo. Então eu acabei ficando. Mas eu pensei na primeira semana abandonar, porque eu achei que o problema era eu. Isso é uma coisa, assim, doutor, que a gente se depara com as complicações, né? Aqui presente hoje estão os nossos residentes e complicação só tem quem opera. Mas como lidar com a complicação? A complicação, as primeiras complicações que o senhor teve, elas mudam a preocupação das últimas que o senhor já teve? Como que um cirurgião tem que lidar com as complicações? Depende. Uma complicação que ela, infelizmente, não é tão insidiosa assim, que é a infecção. A infecção na cirurgia de escoliose ela é brutal. E você não ter infecção, ela depende de algumas coisas. Claro, condições clínicas do paciente, se tem alguma bacteremia, alguma coisa. Mas, na maioria das vezes, o defeito é do cirurgião. Eu me lembro do Dr. Hungria, que era chefe da Santa Casa, Soares Hungria, ele, quando chegava a fratura exposta, ele mandava lavar e falava, não, mas é pontiforme. Ele falou, não interessa, por esse furinho entra germe, vocês têm que lavar. E ele falava, fratura exposta não pode infectar. Se infectou, é porque você não lavou direito, você não limpou direito. Tem que debridar, tal. Fratura exposta não dá. A não ser que tenha terra, gordura lá dentro, né? Graxa. Mas numa fratura exposta. Agora, você pega uma criança, um adolescente, rígido, boa saúde, você vai fazer uma incisão grande, longa, cruenta, sangue. O risco de ter uma infecção não é tão pequeno assim. Mas depende muito de como você cuida, não deixar necrosar músculo. Então você usa afastador ortostático e não está mexendo naquela região, solta ele, tampona. Porque o trauma nas partes moles é uma coisa. E contaminação própria, né? Agora, complicação neurológica, as coisas, aí depende, você tem que teste despertar, outro faz a eletrofisiologia. Raiz é um pouco mais chato, né? Porque você descomprimir, principalmente em reoperação, né? O indivíduo opera uma hérnia, tal, uma estenose, fica aquela fibrose. Para você descascar aquilo lá, você tem que ter muita paciência para soltar, para achar a raiz. Numa dessas, você dá uma machucada na raiz, mas em geral é monorradicular, né? Então, mas mesmo assim, né? O indivíduo pode ter um pé caído e definitivo. Em relação à Eletrocoagulação. a gente sabe que com o tempo vai se criando uma casca, né? Não tem jeito, o cirurgião. Né? Mas lá no começo, quando o senhor teve suas primeiras, o senhor lembra como o senhor lidou com isso? As primeiras complicações? É difícil, né? Você infectou, você tem que limpar ou tirar tudo. E neurológico não tem jeito, né? Porque principalmente no começo você não tinha. No máximo você pedia uma eletromiografia, não tinha potencial, nada. Mas não tanto quanto a parte da cirurgia, mas o senhor como cirurgião, como pessoa, não, se abalou, como foi? Essa menina que o René comentou era uma escoliose até importante, e naquela época usava hártio.
E eu fiquei lá, esperando. Ela tinha um déficitzinho, mas... Porque uma coisa, às vezes você pega o paciente que no pós-operatório ele tem um déficit neurológico pequeno, e aí você vai ver, você foi sangramento um pouco maior e você não repôs. Então, primeira coisa, sangrou, tem que substituir. E às vezes o doente sai da lesão neurológica só transfundindo sangue, porque isso melhora a circulação medular. Então isso aí é importante ficar atento. Né? E essa menina não, ela foi, acho que era pelo heart. Né? Em relação... Nós tiramos tudo, ela recuperou completamente. Só que perdeu correção. Então eu não tive coragem de instrumentar de novo nesse caso. Ela tinha uma doença de base, então eu corrigi no gesso. Aí passou muito tempo, ela recuperou, mas ficou meio tortinha, quer dizer, o resultado não foi tão bom do ponto de vista cosmético. Né? Eu me lembro que ela era do Paraná, ela era de Curitiba. Tá que eu fiquei sabendo, porque ela veio consultar com colegas meus, neurologistas aqui em São Paulo, teve em Brasília, teve em um monte de lugar. Aí um dia a mãe foi lá no consultório e falou, eu pus minha filha junto para o senhor atravessar a rua e ela foi atropelada. Eu falei, não, realmente. Só que eu atravessei a rua com ela e nós dois fomos atropelados juntos. Né? Então o drama que o senhor aceita, assim, também é terrível. Felizmente ela não está paraplégica. Porque o duro é quando fica definitivo. Aí é terrível. O peso que você carrega é muito grande. E você, na maioria das vezes, você não tem culpa disso, né? Operando com cuidado, tal, fazendo teste. Acontece isso. Principalmente medular, né? Paraplegia grave. Isso é... Quando a gente sai de casa para operar, né? Quando a gente sai de manhã e entra no hospital, quando a cirurgia é grande, a gente sai para ajudar. Claro. A gente está com a expectativa tanto quanto familiar. Claro. Exato. Então, eu acho que e só tem complicação quem opera, né? Só. O médico que fica no ar-condicionado olhando o raio-x não tem complicação. Porque se for pensar em termos de complicação, existe uma porcentagem, né? A gente não é infalível. Tratar isso como erro, acho que pra gente é complicado, né? Tem gente que fala em erro, mas eu não acredito em erro, eu acredito em complicação porque está descrito na literatura mundial. Então, se você faz as cirurgias, uma hora você vai acabar tendo. Vai passando o tempo, é claro que sempre que você tem uma complicação, você fica chateado, mas você acaba se blindando disso. Por quê? Acho que o mais importante de você ter a complicação é você aprender a resolver a complicação. E você conseguir ajudar o paciente a voltar a ficar pelo menos próximo ou até sem essa complicação, né? Então, se for uma infecção, tratar a infecção, se for uma lesão nervosa, então tentar tratar, aguardar, fazer outros procedimentos se forem necessários, né? Mas infelizmente é o que a gente fala mesmo, vai acontecer uma hora, tem uma porcentagem de 0,1%, 0,5%, então eu costumo dizer assim, então eu acho que, eu não tenho complicação, então desculpa, você operou pouco. Porque vai acontecer, infelizmente. Ou, mas verdade, o mais importante... Os pacientes estão procurando outra pessoa para resolver a complicação. Né? Sim. Porque acho que isso transcende a cirurgia de coluna. Qualquer especialidade médica, né? Qualquer especialidade médica. O bom médico não é aquele que resolve o problema, é que resolve a complicação. E muitas vezes você vira um cara que resolve a complicação dos outros, né? Porque quando você se torna diferenciado. E quando a gente está falando em patologia, nas doenças... No consultório aparecem diversas. É uma hérnia, é uma estenose. Existe alguma que quando entrava no seu consultório o senhor fala, puxa, essa é a que eu gosto de lidar? É a escoliose isso? Eu tive muita época, porque na Santa Casa eu peguei uma fase lá de 72 até 88 que eu fiquei lá. E tumor de coluna, ninguém gostava de mexer. E eu tinha consultório junto com o Hélio Consentino, que é um camarada fantástico para tumores ósseos. Então sempre a gente discutia os casos que ele tinha de coluna, a gente operava junto. E sem querer você vai adquirindo uma certa experiência. Eu lembro que uma vez eu fui para
para Guatemala, tem um congresso lá da América Central, e pediram para falar sobre tumor de coluna. Então eu me lembro que eu tinha levantado os casos de Santa Casa, a gente tinha assim 150, 180 doentes operados de tumor. E eu apresentei lá, e tinha um pessoal, eram 13 convidados, tinha um espanhol, o resto era tudo americano. E aí tinha um camarada lá que era americano, ele veio falar, pô, incrível a experiência que você tem, e os casos que você acaba mostrando, né? Então, coisa que era um desafio, era tumor de sacro. Eu lembro quando eu fui lá para o Hospital do Câncer, o José Camargo, o pessoal lá, eles tinham, principalmente cordoma, né? Você lembra disso, né? Eles tinham, assim, uns 18 casos de cordoma de sacro operados. Todos tinham recidivado. E a recidiva de cordoma é chato, porque ele não dá muita metástase, então... E aí a gente começou a fazer dupla via e tal. E nós ficamos lá, operamos uns 4, 5 aí, que ninguém recidivou depois, né? Porque era o cuidado de você fazer ventilador, bloquear tudo, abria, isolava tudo, punha compressa, fechava pela frente, aí virava o doente, abria por trás e você ia pescar a compressa, a hora que você ressecava o sacro. Então depende muito do sacro. Se for extremidade distal, de S2, S3, tudo bem, não tem problema. Aqueles casos que pegavam S1, de um lado só, ou bilateral, quando é bilateral você tem que arrancar o sacro inteiro. E claro, aí você vai sacrificar a raiz de L5, S1, S1, o indivíduo, você sabe que ele vai ficar com incontinência urinária se for bilateral. Mas isso são complicações, mas pelo menos você tirou o tumor e o indivíduo pode sobreviver. Quando é unilateral, aí não, né? Você pode preservar. Se você preservar a raiz sacral, S2, S3, de um lado só, o indivíduo não tem incontinência urinária, nem intestinal. Então dá para ressecar aquela metade do sacro bastante. E a gente tinha uma experiência grande com o Hélio na clínica. E uma coisa que o senhor também descreveu, doutor, foi um sinal de gravidade nas escolioses. Conta pra gente como é que foi que surgiu essa observação e como que os residentes têm que interpretar esse sinal do senhor. Da gravidade do que você diz. Sinal de Landim. O sinal de Landim. Não, isso aí é o seguinte, você vai observando, porque a gente via muita escoliose lá na Santa Casa, era um volume muito grande. Então você tem, o problema todo é aquela torácica direita e a dupla curva. E aí você tem aquela falsa dupla curva que o Mo descreveu, né? E aí o Mo começou a fazer seletiva, fazia só na torácica, não precisava da lombar. E aí, na Santa Casa mesmo, nós tivemos um caso lá que fez só torácica e depois piorou. E aí você começa a perceber o seguinte, que muitas vezes você não considera muito, mas o grau de rotação das vértebras em cada curva, você tem torácica e lombar, às vezes com o mesmo valor. Às vezes a torácica até um pouco mais. Mas a rotação vertebral é grande, ela é importante. E aí você viu o seguinte, quer dizer, muitas escolioses tinham uma curva torácica razoável, importante, e uma lombar, só que o indivíduo estava descompensado, vamos supor, torácica direita e lombar esquerda, e o indivíduo descompensado para o lado esquerdo. Nesse caso, se você não tratar a lombar, não adianta fazer seletiva, não. Então, eu me lembro que nós estávamos numa reunião lá em Foz do Iguaçu, e estava um monte de cacife lá da O, e o John Webb mostrando uns casos. Ele mostrou um caso, tal, bom, o que se faria? Torácica só? Quem faria dupla curva? Só eu levantei a mão. Aí tal, ele mostrou o caso e piorou na lombar. Aí um segundo caso, parecido, tal, quem faria só seletiva, tal, todo mundo. Quem faria as duas curvas? Eu levantei a mão. No terceiro caso, ele falou, por que você... E os 3 casos evoluíram mal, era isso que ele estava... Por que isso? Eu falei, porque se eu for perceber,
olhando o alinhamento, todos esses casos estavam descompensados para a esquerda. E a escoliose só descompensa para o lado da curva. A gente não chama mais de principal, chama maior, mas é principal mesmo. Ela é menor valor, só que ela é mais importante, ela está rodada mais e está descompensando. O tronco não vai descompensar nunca para o lado da curva secundária. Nunca. Se descompensar para a direita, natural, direita, tudo bem, mas se tiver uma lombar, curva lombar só descompensa para a esquerda, se for lombar, para a esquerda. Não tem jeito de descompensar para o outro lado, porque é o tronco que vai para lá. E foi, todos eles estavam descompensados para a esquerda. Então, alguém já ouviu falar disso? Não. Aí foi aquele fundo aqui. Daí que o Elton, o pessoal, falou, não, vamos chamar de sinal de Landim por causa disso aí. Né? E é uma observação. Às vezes você tem um limitezinho que ela é tolerável. Você pode ter uma descompensaçãozinha e você não tratar da curva lombar, ela descompensa um pouco, mas depende da idade. Então, doente já com Risser 4/5 ou Risser 5, tudo bem, você pode tolerar. Mas criança de baixa idade, e a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Às vezes você pega a criança que tem uma curva torácica direita. É baixa idade, curva não grave, você bota no colete, Milwaukee, e vai segurando. O que o colete faz? Ele não corrige tanto a curva torácica, ele leva para você desenvolver uma curva secundária lombar. E aí ela fica uma dupla curva, então a aparência estética é bem melhor. Chegou no final do crescimento, você tem uma dupla curva aceitável do ponto de vista, porque uma dupla curva é muito menos deformante que uma só. Né? Então, às vezes, você pega uma criança, tem uma torácica, você usa colete, leva para uma dupla curva, quando chega lá na frente, ela evolui mal, aí você tira o colete e for para você operar. Você tem uma torácica direita e uma lombar esquerda. Essa lombar, você que fabricou, foi o colete que jogou lá. Aí tudo bem, esse caso, conforme for alguma coisa, você pode fazer torácica, só era a curva principal, era a curva mais importante, né? O outro você levou. Então, sempre você tem que ver, usou o colete? Usou, então pera um pouquinho. Isso é uma dupla curva que não é bem real. Agora, quando você tem uma lombar esquerda, tipo 5 ou 6, que pode ter torácica maior, 6 principalmente, né? Lombar é mais importante, mas torácica também é, aí não tem dúvida. E na prática, chefe, você usou muito o sinal de Landim? Eu usei. A gente ficava sempre, como tinha o ensinamento dele, a gente observava mesmo. Eu sempre fui de fazer uma cirurgia, sempre uma vértebra a mais. E de vez em quando ele falava para mim, pô, o René faria um nível Você não erra. Porque não erra, né? Não erra. Se você vai fazer, porque a tendência é a gente tentar... Cada vez que você quer encurtar a artrodese, você tem mais chance de... Então, quando você faz artrodese curta, com menos vértebras, a intenção é manter movimento das outras. Então, quanto mais você faz a fusão, teoricamente você tem menos problemas em termos de depois a curvatura não sobrar alguma coisa. Só que você vai deixando a coluna mais dura, então você garante o seu serviço. Mas a nossa tendência é fundir cada vez menos vértices para manter mais movimento. Mobilidade, né? Manter a mobilidade do resto. É que, na verdade, se for ver, das escoliosas, o mais frequente é a torácica direita. Então, eu lembro que eu dava aula para os meninos da Santa Casa, quando tinha exame da SBOT, ou lá da Unicamp. Então, provavelmente vai cair um caso de escoliose lá. Se eu olhar, é uma curva torácica direita, o cara vai perguntar, de onde a onde você faz artrodese? Fala, você faz de T4 e L2. O cara vai engolir, mesmo que você for o ideal L1, ele vai achar que, porque em geral é isso aí. É T4, dupla curva, T4 L4. Não tem outro jeito. Claro, às vezes você precisa ir em L3, depende da inclinação. Mas você falar, torácico direito eu faço T4 L2, dupla curva T4 L4, a chance de você errar é muito pequena. Agora, o problema é que ele fala, bom, é uma falsa dupla curva, eu vou fazer seletiva. Esse negócio de seletiva é bem curioso, porque às vezes no trabalho, quem fazia isso aí era o John Moe, que foi um dos pioneiros da cirurgia de escoliose no mundo, né, lá de Minneapolis. E teve um cara que foi estagiário lá e ficou um bom tempo, e ele fazia as revisões dos casos do velho Moe. E ele viu que alguns casos, pô, era uma dupla curva, o velho Moe operava só torácica. Ele falou, o que é isso? E aí que ele começou a estudar e ver por que ele não fazia. Então,
ficou essa história de seletiva. Só que é complicado, você não tem antecedência se o indivíduo usou colete ou não, se era uma falsa dupla curva, o grau de rotação, tanto que na primeira classificação da escoliose lá do último aí do Lenk. No começo ele não dava muita bola para isso aí. Tanto que o Lenk classifica, grau 1, grau 2, grau 5, e aí ele põe lá 5, né, quando você tem A, B e C. Então tem lá 5C, né, que está mais descompensado. 6, C. Mas 5 e 6 só pode ser C, não tem 5 e 6 ao grau 1, 2, vira até uma redundância. Mas tudo bem, então lá é 5C, não precisa usar o C, ela só pode ser descompensada para aquele lado. Então, mas isso que dificulta um pouquinho. Então, toda vez que você quer fazer uma seletiva, tem que tomar bastante cuidado. E outra coisa que ajuda muito, antes de ver a radiografia, põe o pacientezinho de frente e manda fletir no exame clínico. O exame clínico te mostra muito. Se ele inclinou para frente, a lombar faz aquela gibazinha, e aí faz a lombar, não faz seletiva não, porque você vai cair do cavalo. E na radiografia, se ela estiver mais descompensada. Né? E para a mãe que está em casa ouvindo a nossa conversa, que tem uma criança com escoliose, o índice de crescimento que a gente chama de Risser baixo e aquela curva quase tendendo a ser cirúrgico. O senhor é a favor de usar colete? A gente está falando... Depende de alguns fatores. Por exemplo, você tem Risser 0, criança pequenininha, tem 7, 8 anos, e tem uma curva já que você precisa tratar, você tem que usar colete. Seja um TLSO, ou um Milwaukee, ou hoje em dia colete duplo. Porque você não vai ganhar muito, mas você vai impedir, porque se deixar essa criança vai piorar muito, e com 10 anos ela tem 70, 80 graus, vai ter que ser operada, vai ter com mais dificuldade. Então é uma maneira de você segurar a curva, até chegar a uma idade que você possa falar, bom, precisa de cirurgia e vai operar. Porque você mantém dentro do colete com valor baixo. Mas quando você tira, vai deixar, ela vai piorar. Então, para pegar esse crescimento grande com criança imatura, vale a pena. Agora, o paciente tem lá Risser 4, 3, com uma curva de 40 graus, não faz muita diferença eu querer segurar aquilo lá por um tempo. E a hora que você tirar, vai virar igual. Então, não vale a pena usar, não. Mas o colete tem essa finalidade, quer dizer, impedir que a curva progrida durante a fase de crescimento rápido que a criança tem, para impedir que você pode operar uma curva de 50, mas você não vai operar uma curva de 90 a 100. Se você deixar, ela chega nisso aí, dependendo da agressividade da agressividade da escoliose. Né? Porque nem toda escoliose é igual. Você pega uma e fala, essa aqui vai piorar muito. Baixo crescimento, maturo, bom, tem chance maior. Mas nem todas elas progridem igual. Isso deve estar ligado com a etiologia da escoliose que ninguém sabe. Então, não vai. E mantendo um pouco aí nas polêmicas, né? O senhor falou que o Dr. René ele sempre gosta de artrodesar um nível a mais. Saindo da escoliose, indo para uma artrodese simples lombar. A gente vai falar de algo que o René sempre fala, que o senhor comenta. Se vai artrodesar L4, L5 só, tá bom? Ou desce até S1? Depende. L5 e S1, ela tem um movimento diferente. Então depende do grau de inclinação que está a L5, se ela tiver um pouquinho oblíqua, e o grau de degeneração que tem. Não, mas L5 e S1 está degenerado, disco preto, e pode largar. Pode, mas você corre o risco que daqui 4, 5 anos você vai operar L5 e S1. Eu concordo com o senhor. A gente normalmente dificilmente faz só um exato, L4 não vai, L5. Vai até S1. Uma pereba. Eu acho que tem uma diferença muito grande entre você trabalhar hoje e trabalhar 20 anos atrás, 30 anos atrás. Hoje a gente tem a informação, não só nós continuamos tendo a informação. O problema é que os pacientes, as mães, têm informação também. Está tudo na internet. Então, quando você chega para uma consulta, a mãe já sabe tudo, ela sabe dos tratamentos possíveis e impossíveis.
E as meninas, principalmente, elas também sabem. Então, a gente tem pacientes que você fala, olha, tem indicação de utilizar o colete. Primeiro, acho que é importante a gente tratar o adolescente, não a mãe, né? Então, fazer ela participar. Porque não adianta você falar de um tratamento para uma menina de 15 anos se ela não está aceitando. Então, Ninguém aceita. Ela tem informação. Então, você precisa convencer de que o tratamento que você está prescrevendo para ela, seja cirúrgico, a mãe pode seja colete, meio, pai, mas... você tem que fazer se ela entender, ela usa. Então, ela acaba decidindo, e ela fala às vezes, doutor, eu não vou usar esse colete, por daqui 2 anos você vai me operar. Entendeu? Por quê? Porque as meninas que eu ouvi falar no grupo ali do WhatsApp falam que é melhor fazer a cirurgia. Por quê? Porque hoje também a quantidade de complicação diminuiu muito. A gente tem uma tecnologia muito melhor, a gente tem instrumental cirúrgico muito bom, a gente tem potencial evocado, a gente tem monitorizações, tanto cardíacas e neurológicas, que são muito melhores. Então, a gente opera muito melhor. Operar uma escoliose 30 anos atrás é totalmente diferente de operar hoje. Então, a gente tem, não é só a gente que tem informação. Então, o paciente vem e questiona, porque ele tem o Dr. Google na mão. Então, você precisa convencer do que o teu tratamento vai trazer de benefício. Eu acho que escoliose hoje é um avião de 30 anos atrás, né? Andar numa aeronave há 30 anos é diferente que andar numa aeronave de hoje, né? O senhor comentou, Dr. Landim, 2 serviços que o senhor chefiou, a Unicamp e a Santa Casa. Qual que é o desafio de chefiar um grupo? Olha, tem algumas coisas que... acho que depende da maneira de ser, da personalidade de cada um. Eu me lembro que na Santa Casa sempre foi o pavilhão Fernandinho tinha uma fama de ser uma desgraça. O R1 entrava lá, eu já tive recentemente um menino que eu indiquei para ir lá, ele passou na prova, tudo, um mês depois ele largou. É aquele negócio, é um escravinho, o R1 ele é o escravo, né? O R2, R3, R4 mandando nele, fora o chefe e tal. Aí ele vai graduando. Até chegar ao R4, ele se acha o dono do negócio, né? Então ele termina a residência. Aí é uma grande decepção porque o final de residência do R4, ele é o galinho, ele é o chefe dos residentes. Dono galinheiro. Termina a residência, aí ele é o quê? Ele é um ortopedista recém-formado, uma boa parte das vezes desempregado, inexperiente. Um cara que sai do R4, ele sabe pouco, experiência nenhuma. É igual o camarada que faz mais de 2 anos de cirurgia de coluna, ele faz 6 anos. Ele sai, tudo bem. Que experiência que tem esse cara. O Senegal dizia que o indivíduo demora no mínimo de 4 a 5 anos para falar, bom, agora eu sou cirurgião de coluna. Que é a experiência que você vai pegar, e não adianta. Então é um negócio muito duro, né? Você pega 6 anos de medicina, mais 5 de residência, são 11 anos. Precisa sair imaturo, ganhando mal, dando plantão. E você não tem clientela, você vai ter que trabalhar num serviço, trabalhar com alguém, porque aí você cresce mais rápido. Atender convênio e tal. Não vai sair, o teu consultório vai estar cheio no dia seguinte, não tem jeito. Então a convivência com esses indivíduos durante esse período é meio complicada. Eu sempre, como ele estava falando, quer dizer, todos os camaradas que eu tive como estagiários, como residentes, acabaram ficando meus amigos. E eu me lembro quando eu fui para a Unicamp, tinha um residente lá, que ele era R1, e a gente fazia ambulatório, operava, tal, depois à tarde a gente ia num barzinho lá fazer um happy hour. E esse menino ia junto. E ele fazia ortopedia geral, e nem fez coluna. Aí um deles falou, sabe, do que eu gosto do grupo de vocês? Vocês não escondem o jogo. Eu, como esconder? Ele falou, tem gente que vai, professor nosso, vai ensinar. Na hora do cara fazer um corte lá, ele põe a mão na frente para você não ver. Ele fala, você está brincando, o cara está te ensinando. Ensinar. Eu falei, não, mas tem isso. Quer dizer, não sei, aquele medo do camarada ensinar tudo.
E não tem jeito. Se você não... de reserva de mercado. É um negócio idiota, porque se o camarada for perceber, uma hora ele vai precisar desse pessoal. Eu me lembro que lá em Curitiba, quando fizeram aquela homenagem para mim lá, alguém perguntou alguma coisa. E eu falei um negócio que parece presunção, né? Mas porque se Cristo não tivesse os discípulos dele, não tinha cristianismo. Ele não escreveu nada, ninguém falou nada, eram os camaradas que eram assistentes dele que propagaram tudo, quer dizer, porque acreditaram naquilo que ele falava. Então, você dar aula é a mesma coisa, quer dizer, você montar uma equipe, você ensinar o pessoal, você cresce junto, porque esse camarada, uma hora ele vai trazer, ele vai ter uma dúvida de alguma coisa, vai te mandar um doente particular uma hora. Então, fazer clientela particular não é fácil. Depende muito desse meio que você está. Quando você ensina bastante gente, você tem bastante gente que foi teu aluno, muita gente para te mandar doente particular. Claro que você é os casos mais complicados, que o camarada não conseguiu resolver. Mas não foi mal, você está lá para isso, você tem mais experiência. Então é isso que acaba fazendo, até o indivíduo ter uma clientela particular grande. Então, ficar ligado a uma escola, primeiro que te ajuda a desenvolver. Você tem que estudar, você tem que dar aula, você sempre preocupa em melhorar as coisas. E é isso que te leva a ter um certo conhecimento. Você acaba todo mundo te conhecendo, você vai dar aula e tal, isso que te faz crescer na vida particular. Porque ela não vem de graça. Não abriu o consultório, todo mundo vem aqui, não vai. É que ele sempre teve esse estilo diferente, né? Ele nunca foi de esconder e sempre foi de incentivar, coisa que muita gente não faz. E aí ele acabava angariando muito mais simpatia dos seus, tem umas coisas, seus tem um menino, comandados, né? Tem um menino que foi residente na Santa Casa, ele fez coluna lá. E eu tinha uns amigos que eram de Blumenau. E aí uma vez, naquela época você não tinha exame para entrar na residência. Tu precisa de um cirurgião de coluna e tal. Aí aceitamos um rapaz lá de Blumenau, ele veio e ficou 1 ano em Santa Casa. Voltou lá para Blumenau, aí passam uns 4, 5 meses, meu amigo liga falando, o cara que nós mandamos para ele fez 1 ano de coluna aí, ele largou aqui, foi uma cidadezinha pequenininha, nós estamos sem cirurgião de coluna. Posso mandar outro para vocês se formarem? Ou até se tiver alguém que já tenha, que queira vir. Aí eu lembrei que um menino que estava em Curitiba, aí eu liguei para ele e falou, não, é que eu estou no exército, só acabo agora em fevereiro. Eu falei, não, o pessoal está querendo mandar outro para ficar mais 1 ano, né? Esperar 2, 3 meses, não tem problema. Aí teve um congresso, uma jornada do sul brasileiro, que foi lá em Curitiba. E eu marquei com os dois. E aquelas troças que é coincidência, eu entrei no anfiteatro, eu vi esse meu amigo lá de Blumenau, sentado. Aí quando eu olho, o Paulinho, estava 2 fileiras atrás. Eu falei, vem cá, senta todo mundo aqui, e apresentei os dois. O cara esperou, ele foi lá para Blumenau, começou a trabalhar. Uns 2 anos, 3 anos depois, fizeram uma jornada lá e me convidaram para dar aula. Aí eu fui. E aí fui na casa do Paulinho, esse menino que tinha mandado para lá. Ele estava bem, tinha casado, tinha a casa dele, tinha um filhinho, e trabalhando no hospital. Ele falou, olha, a mãozada aqui é duro, porque ele foi começar a trabalhar em fevereiro, que logo depois tinha o carnaval. E ele falou, não, você tá de folga no domingo de carnaval, tá o carnaval. Tá. Aí ele falou, bom, então acho que eu vou para Curitiba, né? Volta na quarta-feira. Eu falei, não, o carnaval é sábado, domingo e terça. Segunda-feira é dia normal. Eu falei, como assim? Todo mundo trabalha aqui. Ele falou, eu sou louco. Ele me lembra que ele... Bom, aí eu fui para lá, deu um prazer de ver o cara lá, estava bem, tudo. E aí depois estava indo embora, esse meu amigo que tinha mandado. Ele falou, eu queria agradecer que você veio aqui na jornada, tá? E outra coisa que eu queria te agradecer. Esse menino que você mandou pra gente, o Paulo, esse cara é fantástico, ele é competente, é bom cirurgião e tal, dá um prazer. Eu saí de lá tão feliz, de falar, pô, uma indicação besta, né? Você fala, eu conheço, todo mundo faz, né? E você vê o camarada sair bem na vida e todo mundo contente com ele, isso dá um prazer muito. Cada vez que tem alguém que foi meu aluno que vira livre docente, eu não fui livre docente, eu fico mais orgulhoso ainda, né? Então tem que gostar
de dar aula, ou do meio, né? Senão não tem jeito. E dentro do tratamento cirúrgico, ainda mantendo nessa linha de raciocínio, o paciente com uma estenose do canal, aquela estenose fechada, esse paciente, o senhor vê outra indicação a não ser a cirurgia? Depende do sintoma, do grau de sofrimento e depende se tem neurológico ou não. Você perguntar para os pacientes com estenose, depende, você fala, bom, o indivíduo que anda menos de 500 metros, ele está incapacitado, se ficar meia hora em pé, tiver que sentar, são os parâmetros, mas sempre explicar para o doente, você tem um estreitamento, não tem, o neurológico não é importante, não é isso que vai déficit grande, né, porque em geral é meio assim mesmo. Então, isso te incomoda. Tem doente que falou, tudo bem, eu não tenho dor contínua, porque estenose é assim, se eu sento, para. Mas o negócio é que eu não consigo fazer mais nada. Eu não quero mais viver assim, pô, preciso fazer alguma coisa. Essa é a indicação de cirurgia. Então, quando a coisa fica, a qualidade de vida ruim e tal, é a hora que o doente deve operar. E aí ele tem uma melhora grande. Agora, o cara tem dor quando fica em pé. Quanto? 4 horas depois ele andou 2 quilômetros. Não vai operar por causa disso. Né? E a imagem te ajuda bastante, mas não é... Claro, esse canal estreito que você não vê mais nada, não precisa nem perguntar para o doente se dói, né? Mas é uma das patologias, né, estenose, que em geral você tem uma indicação cirúrgica maior até do que o indivíduo com hérnia. Né? Porque hérnia, se deixar, o cara fica bom. Não, porque essa aí foi gostoso, porque eu peguei uma fase que escoliose, não tinha tratamento direito. Não existia o termo estenose. Era hérnia com artrose. Então você operava toda a hérnia de disco. Operava, o cara não ficava bom. Por quê? Porque mas tinha uma artrose e tal. Mas se você for ver, tinha estenose lá já, ou de forame, alguma coisa. E você classificava tudo como hérnia de disco. Então depois que foi entender, depois da tomografia, principalmente, que se entendeu o que era estenose de canal. E aí você começa a perceber os sintomas, né? A estenose tem claudicação intermitente e tal. E antes você confundia muito isso. Tinha ciática, então, é hérnia de disco. Mas tem uma artrose. Não, é uma artrose, tem uma hérnia. Você não tinha tomorressonância, fazia mielografia, às vezes vinha uma imagem meio estranha. Então era muito na galega, né? Então a estenose mesmo começou a ser considerada, não faz tanto tempo assim não. Se for ver na literatura antiga, ninguém falava estenose. E foi de não ter uma classificação, foi o que aí que o senhor bolou a classificação do senhor? Porque é assim, todo mundo confundia tudo. Não, tem estenose, não tem. Aí você começa a perceber algumas coisas. Então você tem estenose em que a faceta está ruim, tem aquela artrose facetária, fecha o forame, que ela vem de trás para frente. A vértebra está normal, o disco pode estar abaulado, em geral está meio abaulado, mas não é o componente posterior é pior. Então eu falei, bom, isso aqui é mais uma estenose devido ao arco vertebral, lâmina, faceta. E tem alguns casos, você tem estenose, que é muito parecido, cara que tem uma artrose grande com osteofito, então sequela de fratura, tudo que abaula de frente para trás, então é estenose do corpo ou espaço, você pode ter até os dois, o disco está ruim também. Então por isso que ele dividiu em estenose de corpo ou estenose de arco. E aí você tem uma mista, você pode ter artrose e ter um corpo vertebral grande também. Né? Isso ajuda a dirigir um pouquinho, porque você fala, bom, a estenose posterior é de arco, bom, se você fizer a descompressão posterior, laminé, ou recalibragem do canal, você vai ter um bom resultado, porque o corpo está inteiro, está maciço. Agora, se tem uma estenose na frente, sequela de fratura, não adianta, você vai precisar fazer uma via anterior para descomprimir aqui de frente para trás. Então, nessa divisãozinha que se dá para dividir e te orientar mais ou menos no tratamento. Na prática, não sei se tem tanto tempo, mas o raciocínio, você raciocinar na estenose, ajuda bastante. E como que o senhor vê hoje a cirurgia endoscópica, doutor? Eu não vejo porque eu não olho pelo buraquinho. A endoscópica veio depois que eu já tinha parado. Sabe que teve uma época que surgiu um negócio de você fazer...
hernia de disco e tal, você entrar com um laser e queimar o disco, então você fazia aquelas cirurgias de laser. E teve uma febre isso aí uma época. Então você vai, esquentava o disco enruga e melhorava. Na verdade, acho que hoje nunca mais, ninguém mais fala em laser, assim como outras coisas que bolaram naquela época. É um negócio assim meio novo, mas você não tem no longo prazo tanta segurança. E é difícil você calcular isso aí. A endoscópica, eu acho que tem vantagens. Essas hérnias extrusas e tal, que você pode não precisar abrir tudo, porque toda a vantagem qual é? Você não agredir cirurgicamente. Então você faz com um buraquinho, vai lá, tira, aspira tudo, resolveu. Mas um camarada que tem uma hérnia, que tem uma instabilidade grande e tal, sei lá, enxugar o disco. E tem hérnia migrada que vai para trás do corpo vertebral, eu não sei como é que é, mas acho que você não consegue tirar uma hérnia meio central que migra para trás do corpo de vertebral de cima. Tem que abrir, pô, não tem jeito. Então, mas acho que foi uma evolução grande. Agora, operar escoliose com minimamente invasiva, não dá para entender. Não dá para entender. Tem uma época que o pessoal da O fazia via anterior, também pequena, e aí tinha que fazer artrodese posterior. Então eles faziam percutânea, põe o parafuso, vai na lâmina e entra na faceta. E vem de lá para cá, vai até na faceta. Bom, aí vai pela frente. Toda vez que você fizer uma boa artrodese pela frente, essa fixação posterior ela te ajuda. Mas você fez uma artrodese porca, você não pôs enxerto, você não descorticou, não fez nada. Se você botar só aqueles parafusinhos lá e não pôr enxerto, vai dar merda. Vai dar problema, o parafuso vai quebrar, claro. É aquele negócio que eu estava falando da escoliose, punha gesso. Você tem que sempre fazer uma boa artrodese. Teve uma época que os neuros começaram a operar a coluna lombar e foi quando surgiram os parafusos. Eu vi muita gente, estenose, hernia, tal, mete lá 4, 6 parafusos e não põe enxerto. Quebra tudo, espana, tá? Lógico, pô. Primeira coisa você tem que falar, bom, eu vou fundir isso aqui, então você tem que fazer uma boa artrodese. Então você botar um parafusinho lá só porque é minimamente invasivo, abre ali, um cortinho pequenininho, você não... Às vezes é até mais rápido que você ficar tomando carga de raio-x lá. Então mas agora, pegar a estenose grande, você sempre vai fazer uma descompressão meia boca, não tem jeito, você não consegue fazer uma recalibragem do canal com minimamente invasivo, não dá. Bom, dá para botar parafuso? Dá, claro, você põe lá, põe parafuso. Mas também você tem uma chance grande de não fazer uma boa artrodese, isso aí que é o risco, eu acho. Então você tem que sempre levar em conta. Agora, pegar uma escoliose dupla curva, fazer com minimamente invasiva, tem não, vai fazer pequenininho. Toda patologia tem a sua indicação. E você vai economizar algumas coisas, mas vai errar na artrodese, na fusão, com certeza. Alguma consideração, doutor? Eu só agradecer pelo convite, pela presença, satisfação sempre de estar com ele em qualquer lugar. Ele é boa prosa para qualquer hora. Isso porque aqui ele está no lugar sério, né? Porque esse, para contar piada também, não tem igual. Piada com o tempo perdeu a graça, né? Hoje em dia tem que tomar cuidado. Rodrigo? Agradecer a presença aí tanto do Dr. René quanto do professor Landim. E o seu convite também, sua ideia aí. E acho que essa troca de várias gerações para a nossa geração que está começando aí, e já estão começando tanto, já tem gente 10 anos para baixo começando. Pelo menos uns 3, 4 degraus vocês já estão. Então, eu acho que o caminho da medicina é sempre esse, a gente sempre buscar, como o professor falou, passar a informação para frente, né? Porque eu acho que o grande erro dos lugares, que nem a gente está comentando, de residência, né? É que eles esquecem que o residente nada mais é que um aluno, né? Eles tratam aquilo como um funcionário, escravo, mas o residente está lá, lógico, ele vai fazer as coisas porque todo mundo tem que fazer, mas ele tem que ensinar, ele tem que ser ensinado, né? Então,
E como mesmo o senhor falou, e o René fala sempre do senhor, essa satisfação que o senhor tem de ensinar e, como o senhor falou, de depois ver que o ensino valeu a pena e deu certo, isso aí tem que ser um exemplo pra gente que vem depois querer ensinar alguém lá pra frente. Então, obrigado aí, doutor. Quero agradecer também a presença do chefe, ter participado, topado, a presença do Rodrigo, ter disponibilizado o tempo. E ter o senhor aqui é uma honra e uma satisfação gigantesca. Esses dias, na expectativa dessa gravação, no hospital, falando com todo mundo, então, os anestesistas que trabalhou com o senhor, falou, não deixa de mandar um abraço, da educação, da gentileza que o senhor sempre foi. Então, às vezes a gente confunde excelência com arrogância, e isso é uma qualidade que não existe no senhor, um defeito que não existe no senhor. Então, em nome de todos os cirurgiões de coluna, obrigado pela contribuição que o senhor deu à nossa especialidade. É uma honra conversar com o senhor. Para mim foi um prazer, de verdade. Vou dormir feliz hoje. Bom, se Deus quiser, vamos tocar esse projeto para frente. De parabéns, né? Isso tem que dar certo. Né? E o senhor é um convidado sempre. O convite está feito e de tempos em tempos, se o senhor quiser sentar e bater um papo com a gente, vai ser sempre um prazer. Pode convidar que eu venho. Agradecer mais uma vez ao Eli, ao Lion, à equipe, maestro. E vamos para o próximo episódio. Perfeito.